foi me despertando ao longo dessa prática. E as questões de gênero, elas permeiam, né? Elas têm suas interseccionalidades e elas vão passeando por todas as temáticas, e não muito diferente à época quando se fazia, quando nós fazíamos essa educação em saúde, essas atividades, nós trabalhávamos com todas essas temáticas, né? Não era só um serviço de testagem, era um serviço de aconselhamento, mas que perpassavam por essas testagens. Ao chegar no momento da docência, né, da educação infantil, e aí eu optei por trabalhar, por estudar, por me aprofundar nessas questões do gênero em relação às brincadeiras e os brinquedos, que é muito forte na nossa prática, tá? Então, a minha turma, eu sou egressa do PPGEB, fui da turma de 2020, né? Temos duas colegas aqui, uma faz parte do grupo, a Josi, isso me deixa muito feliz. Então, aqui a minha dissertação, ela teve o tema As Brincadeiras e Brinquedos Têm Gênero, né? Foi uma provocação logo na temática, e nós trabalhamos as representações sociais de algumas professoras da educação infantil de uma creche localizada aqui em São Luís. Pode passar, professora. Então, nessa parte inicial, o interesse da nossa pesquisa, ela está atrelada ao contexto histórico-social da pesquisadora, como eu já citei, minha história de vida acadêmica e profissional. Como também citei a questão da atuação na educação infantil com criança de 5 anos e depois como técnica do programa de ST-AIDS. E em relação à contribuição da pesquisa, esperamos contribuir para o desenvolvimento de práticas educativas não sexistas, a partir dos estudos das representações sociais de professoras da educação infantil sobre a categoria gênero e a forma como as crianças escolhem as brincadeiras e os seus brinquedos. Então, ao longo da nossa discussão, a gente vai pensar como essas crianças, né, escolhem os seus brinquedos e como nós, professoras e professores, que essas crianças estão sob os nossos cuidados, quais são as nossas influências, quais as nossas práticas para que estas crianças escolham seus brinquedos, suas brincadeiras, levando em consideração que a gente provoca já uma discussão, os brinquedos, né? As crianças, elas são oferecidos às crianças, né? Então, você já vai fazendo uma distinção logo quando você oferece os brinquedos às crianças. E a gente vai ver como se dá essa situação. Próximo, professora, por favor. Então, o problema da pesquisa é como as representações sociais sobre gênero, né, das professoras influenciam nas escolhas das brincadeiras e dos brinquedos das crianças na educação infantil. Já que as representações sociais permitem compreender como se dá o processo de apropriação da realidade exterior, no caso, a nossa pesquisa ela tem o objetivo de problematizar quais são as representações sociais que permeiam as questões de gênero com o grupo de professoras, né? Quando as crianças escolhem os seus brinquedos, seus artefatos e as suas brincadeiras. A teoria das representações sociais, ela busca entender a relação de forças entre o indivíduo e o grupo em que ela está inserida. Então, é interessante frisar a origem que nós temos do nosso grupo, né? Como é que o grupo ele faz com que as representações sociais que nós temos, elas irão influenciar diretamente na minha prática, né? E como é que surgem essas ideias e como é que isso tem um valor,
como isso perpassa na minha prática quando falo aqui de brinquedos e brincadeiras em relação às crianças. Pode passar, professora, por favor. Então, para a fundamentação teórica da pesquisa, nós trouxemos alguns autores, né? Os principais são Felipe Arriet, Kuhlman Jr., Bruegel, Walter Benjamin, Vygotsky, Daniela Finco, Moscovici e Jodelet. Felipe Arriet, a contribuição que nós buscamos foi em sua obra História Social da Infância e da Família, ele descreve o sentimento sobre a infância, diferente do que é visto atualmente na contemporaneidade. Então, na época, como a Ries descreveu, a criança era vista como um adulto em miniatura. Para alguns autores, a obra dele retrata que o mundo medieval ignorava a infância. Isso é uma citação de Hale. Então, a gente percebe que em toda a sua discussão na obra, Ries deixa isso evidente, como a visão de infância era de uma forma completamente diferenciada da qual nós vimos atualmente. Já Kuhlman Jr., nós trouxemos ele para fundamentar a nossa pesquisa, quando ele descreve a estreita relação entre a história das instituições de educação infantil brasileira, as demandas que a história da infância, da sociedade, da família e do trabalho, e como a urbanização influenciou na educação infantil, principalmente na criação das instituições que atendiam essas crianças, diferentemente da Europa, né? Em relação à industrialização, onde as crianças elas eram recebidas por conta do acesso dos seus responsáveis ao trabalho. A história da educação infantil das instituições, né, brasileiras, no início, elas eram uma forma de assistencialismo, né? Então, trazer a criança para instituições, principalmente aquelas que estavam numa família que estava à beira da sociedade, né? Famílias pobres, praticamente na indigência. Então, Walter Benjamin, Vygotsky e Bruegel, na sessão, nós trouxemos uma conversa entre os três. Como é que o artefato brinquedo ele influencia na vida das crianças, certo? Então, Bruegel, a cultura do brincar, né? Como esses artefatos eles fazem a diferença na vida das crianças. Walter Benjamin ele já coloca a questão da influência dos grupos, né? A cultura em si, e Vygotsky, o brincar como a possibilidade de desenvolvimento da criança de forma integral. Já a Daniela Finco, ela tem escritos, né, a base dos seus escritos está relacionada à questão das infâncias, das questões de gênero, né, e do brincar, certo? Moscovici e Jodelet serão a base para a sessão onde eu trago a questão das representações sociais em relação a ideia de gênero e as informações que as professoras da educação infantil trouxeram em relação às questões de gênero sobre os brinquedos e as brincadeiras. Próximo, professora. Qualquer questão que vocês tiverem, o que eu não me fiz entendida, vocês podem me chamar. Então, nessa sessão, nesse momento, a gente vai estar confrontando diretamente a questão do brinquedo, da brincadeira, sobre as questões de gênero, e nós fizemos uma provocação. Brincadeira de menina ou de menino? É uma afirmação que nós ouvimos comumente, né, nos nossos meios de educação infantil, nas nossas salas,
com os grupos de criança, ou então até mesmo nas nossas famílias, né? Com as crianças que convivem conosco. Então, nós crescemos com essa ideia de que há uma separação de representações, o que seja de menino, o que seja de menina. Então, Daniela Finco, ela traz uma afirmação que diz: há um jeito de ser feminino e um jeito de ser masculino. Há comportamentos, falas, gestos, posturas físicas, além de atividades e funções que são entendidas como adequadas e naturais, apropriada para mulheres ou para homens, meninas e meninas, meninas e meninos. Então, essa questão, ela nos remete à questão de que na sociedade, essas ideias, né, elas estão cristalizadas, de que há papéis nítidos e claros e evidentes que meninas e meninas devam atuar, devam agir. E em relação aos brinquedos e às brincadeiras, desde a infância, meninas e meninos elas convivem com diferentes formas de padronizações, à medida em que estão inseridas diferentes grupos ao longo da nossa existência. Mas, e aí nós perguntamos, mas será verdade que existe forma de como meninas e meninos brincam? Será que são aprendidas? Então, como é que a gente pode trazer à tona a reflexão diante desse questionamento? Então, uma outra questão que eu trago é que é correto assegurar que meninas preferem bonecas e brincam de casinha, ao passo que meninos preferem brincar de carrinho e de jogar futebol. Então, a Louro, ela traz uma afirmação que diz que a escola, ela delimita espaços, servindo-se de símbolos e códigos, afirmando que cada um pode ou que não pode fazer, o que pode e o que não pode fazer. Ela separa, institui, informa o lugar dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Então, ao nascer, as crianças recebem tratamentos diferenciados dependendo do seu sexo. Então, já lá na gestação é muito comum, né? As mulheres, as famílias, desde o enxoval, nós já vamos delimitar. É menino ou é menina? Que cor que nós vamos usar? Desde agora, o famoso chá revelação, né? Ou azul ou rosa. Então, a sociedade ela já vai incrementando esses artefatos para que introduzam nas nossas vivências lugares próprios de meninas e de meninos. Pode passar, professora, por favor. Mas antes de falar sobre a questão da pesquisa, eu queria trazer também uma outra contribuição de Freire, que diz que o sujeito infantil ele é constituído por diversos discursos, resultado da sua participação em diferentes instituições, né, tal como a família, a escola, a igreja, os meios de comunicação, e são essas instituições que vão apontar e moldar as formas como os sujeitos, por meio dos discursos internalizados, vão se relacionar com o mundo, né, onde nós estamos inseridos. Então, apesar de todas as iniciativas adultas, né, em moldar isso nas crianças, as crianças elas despertam a vontade de conhecer, né, conhecer o outro, conhecer o seu próprio corpo, brincar da forma como ela quiser, e isso nós chamamos de atravessamentos, né, quando esses lugares eles estão delimitados, né, como brincadeira de menina, de menino, e brinquedos de meninos, de meninas, quando um dos ele vai além, quando a menina vai jogar bola e brinca com o carrinho, ou quando o rapaz brinca, o garoto brinca com uma boneca, ele menciona, ele faz uma menção de que ele gosta, né? Ele
admira a questão da maquiagem. Então, eles estão na fronteira do brincar, eles estão fazendo esses atravessamentos. Então, são essas discussões. É importante considerar que as instituições, elas devem, os professores, né, os docentes da educação infantil, qualquer outro da educação básica, devem estar preparados para terem essas experiências com as crianças, né, que isso é muito comum entre elas. Então, nenhuma pergunta, né? Então, aqui a gente vai ver os aspectos metodológicos das pesquisas. Então, como eu falei no início, minha turma de entrada no PPGEB foi o ano de 2020, né? Aquele ano onde a pandemia da Covid-19 se iniciou. E, por conta dessa situação, nós usamos estratégicas metodológicas através de uma normativa que nos dava outras possibilidades de acessar as instituições e os sujeitos da pesquisa. Então, tipo de pesquisa qualitativa, certo? Aí eu cito aqui Minayo e Godoy, os métodos de procedimento, estudo de caso, com Trivinos e Fonseca, e método de abordagem, nós utilizamos o materialismo dialético. No instrumento de coleta de dados, nós fizemos a observação não participante e entrevistas semi-estruturadas. De posse desse percurso metodológico, nós não só fizemos alguns momentos da pesquisa via Meet, mas também houveram outros momentos onde a pesquisadora esteve em loco, no local de pesquisa, e que foi momentos assim extremamente proveitosos por conta da aceitação e dos questionamentos das professoras e coordenadoras em relação à temática. Embora seja uma temática ainda muito que há uma resistência, né? Não só por outros momentos que nós já vivenciamos na história, mas como que a gente tem vivenciado atualmente, né? O debate sobre as questões de gênero, ele não só ele é muito importante, ele é muito atual, e as professoras lá da escola, elas receberam de uma forma extremamente boa para ser, em relação ao desenvolvimento da pesquisa, né? Eu queria chamar a atenção também quando, no momento da minha pré-qualificação, aí o professor, eu sempre remonto, professor, as falas dos professores, que isso me deixa muito, me impulsiona. O momento da minha entrevista, a professora Sirlene perguntou se eu queria realmente desenvolver essa temática, por conta dos ataques, não só a nós discentes, mas contra os ataques em relação a essa temática. E o professor José Carlos, então, na minha qualificação, ele disse que era para eu ter bastante empenho, cuidado, porque era uma pesquisa que ainda não se tinha visto, né? Você entrar nessa questão do brinquedo, da brincadeira, da educação infantil e as questões de gênero. Claro que há muitas pesquisas por aí, né? A gente pode ver isso. Mas ele foi, né, feliz, e isso me impulsionou ainda mais de estar levando à frente essa pesquisa. Então, vamos lá, na próxima. Me diga o meu tempo, não me deixe me perder, por favor. Então, aqui nós temos o local de pesquisa. Essa é uma creche-escola situada no bairro da Cidade Operária, aqui em São Luís, e a sua estrutura, né, ela é bem propícia para o desenvolvimento das atividades com as crianças, já que não só em relação às questões
que eu me propus a pesquisar, né, sobre as questões de gênero, mas também temos que levar em consideração a questão do espaço para o desenvolvimento da criança, né? Como é que essas crianças elas interagem nesse espaço físico consigo e umas com a outras. Então, a creche escola ela faz parte daquele projeto do governo federal pró-infância, né? E tem uma estrutura muito boa, espaços lúdicos, espaço verde, com materiais que contemplam as crianças, né? E contemplam o momento que elas brincam, tanto de forma direcionada, quanto de forma livre, certo? Então, o sujeito da pesquisa foram um número de 7 professoras da educação infantil. E a coordenadora, ela também participou, entretanto, ela não participou das questões, para responder as questões, ela participou numa conversa informal e foi muito boa, porque ela recebeu, né, em nome da gestora atual, na época, que não é mais a mesma, ela recebeu de uma forma bem-vinda a questão da temática e falou, olha, nós precisamos, professora, precisamos de debater essa questão. Então, a forma de análise dos dados foi a análise do conteúdo, de Bardan, 1977, e o quadro de respostas, que nós escolhemos algumas questões que eu direcionei para esse momento, certo? Que eu pensei que seria bem proveitoso para a nossa conversa aqui. Então, a organização e a análise da pesquisa. O roteiro, as observações. O roteiro de observação ele foi organizado de forma metódica para abranger os seguintes elementos: componentes físicos, componentes material e lúdico, de uso comum das crianças e o pedagógico administrativo da escola. Então, como eu falei anteriormente, o espaço ele contempla as necessidades das crianças estarem desenvolvendo suas várias possibilidades de aprendizagem. Em relação às observações em sala de aula e nos outros espaços da escola, elas ocorriam 2 vezes na semana. Então, nós iríamos lá fazer a visita e observar e fazer as nossas anotações com o diário de bordo. Pode passar. Então, olha só. Aqui nós escolhemos algumas questões, as questões que são cernes, e que eu pensei que trazer para o debate seria muito mais proveitoso do que todo o bojo da pesquisa, senão eu ia apresentar de novo a dissertação, né? As participantes são pessoas da idade média 35 a 40 anos, em sua maioria professora de formação em pedagogia. Havia uma professora que era uma professora de 1/3 de carga horária, e uma professora que já era pós-graduada, ela tinha mestrado. E aí nós utilizamos o codinome, né, para preservar a identidade das professoras, nomes, palavras que geralmente nós chamamos as meninas. Mas, Delza, por que só as meninas? Né? Eu vi essa possibilidade como uma forma já de pensar nesse tipo de fala, de comportamento, de pensamento, aquele pensamento que nós combatemos muito sobre a fragilidade feminina, né? Então, nós pensamos isso. Eu fui até questionada durante a banca, por que não com os meninos? As meninas, com mais frequência, elas passam por esse tipo de coisa. Então, eu usei as palavras boneca, princesa, flor, mocinha, docinho, linda e amor, tá? Então, eu trouxe algumas questões sobre a fala das professoras, né?
Uma delas, a primeira delas, é onde ocorreram suas aprendizagens sobre a existência de brincadeiras de meninas e brincadeira de menino. Essas que nós chamamos de ideias sexistas, onde a nossa proposta, né, inicial, como eu falei, seria a superação desse tipo de comportamento por nós adultos. Então, ela, das várias respostas, a participante boneca, ela falou que o desenvolvimento das brincadeiras infantil é essencial e que entende que a partir do lúdico a criança imagina, imita, vivencia, né? Os brinquedos devem ser socializados para todas as crianças, independente de gênero. Mas ela percebe que há uma divisão, né, de brinquedos e brincadeiras. Porém, já há uma ruptura nesse paradigma. Então, olha só, a professora ela já vislumbra essa mudança de paradigma. A outra professora, Princesa, ela disse que não existe essa classificação. A professora Flor, ela traz o exemplo que é na cultura familiar, o grupo, um dos grupos, né, onde a criança interage, onde ele vive mais tempo, e ela afirma que ela foi ensinada que há coisas de menino, e de menino é azul, e de menina é rosa. A professora Mocinha, na época, ela diz, no curso de pedagogia, não tínhamos uma disciplina sobre essa questão de gênero. Tudo que sei sobre isso veio do berço familiar. Olha, aí nós fazemos a observação para a questão do currículo, né? Da formação dos nossos professores. A professora Docinho diz que é da própria sociedade da cultura, a professora Linda não lembra, e a professora Amor, ela disse que ela não acredita que ela não tenha uma fonte específica. Na faculdade não nos ensinaram sobre brincadeiras específicas de meninos e meninas. Acho que é algo que veio passando de gerações em gerações. Então, as representações sociais, elas entram nessa configuração porque são ideias que perpassam por gerações dentro do grupo, e elas podem elas vão se cristalizando através da comunicação, através dos meios que esses grupos usam para se comunicar. Próximo, professor. Então, quanto às atividades que são desenvolvidas, meninas e meninos são tratados do mesmo jeito? E aí, ao longo dessa explanação, eu peço também que cada um de nós, façamos essa reflexão. As crianças são tratadas da mesma forma ao longo das suas atividades? Acredito que sim, cada criança é única, um ser em desenvolvimento que deve ser tratado com respeito, independente do seu gênero. As outras professoras todas afirmaram, e a professora Amor, ela diz que trata as crianças da mesma forma, independente do seu gênero. Vamos lá, para a próxima. Entendimentos sobre a forma como meninas e meninos escolhem as brincadeiras de seus brinquedos. Então, foi uma provocação ao longo do texto, como as crianças, né, escolhem os seus brinquedos e como nós, professoras à frente do cuidado dessas crianças, percebemos isso. Então, as crianças brincam e fazem dos seus momentos de brincadeira suas vivências diárias. Geralmente, elas reproduzem sua realidade. Meninas e meninos podem ter preferência por brincar sozinhas ou em grupo, mas isso favorece a troca de ideias e escolha das brincadeiras. A percepção de que a turma com maior número de meninos tem preferência por determinadas brincadeiras, enquanto uma turma com mais meninas já gostam de outras. Então, isso dá para perceber que a professora entende que, dependendo, né, de se a menina ou menino num grau maior, num número maior, um grupo vai influenciar em que brincadeira elas vão preferir. A professora Princesa, ela diz que algumas crianças trazem essa cultura para a escola, que boneca é de menina e a bola é de menino, mas sempre tento desmistificar na hora da brincadeira.
Professora Flor, ela não escolhe brincadeira para menino e menino, eu escolho brincadeira para todos, independente do seu sexo. Então, a professora Mocinha, ela acho que vem da cultura. Um exemplo, meninas gostam de boneca, de casinha, meninos gostam de bola. Né? Então, essa ideia, ela já perpassa pela família, ela chega nas instituições educacionais, e, em alguns momentos, nós podemos afirmar, ou o próprio grupo vai afirmar. Então, tem aquela outra questão também. Que profissões, meninas e meninos, eles vão escolher futuramente, né? Então, há profissões de menina, né? Há profissões, meninos são profissões mais rústicas, que pega no pesado, e as meninas, quando elas brincam de casinhas, elas já estão exercitando o lado materno, o cuidar da casa. Então, esses papéis, eles já vêm, eles são disseminados corriqueiramente nessas instituições. A professora Linda, ela diz que as crianças já trazem essa escolha de casa, são ensinadas pelos pais. E a professora Amor, não é correto escolher brinquedos específicos por gênero, já que todas as crianças elas podem gostar de uma variedade de brinquedos e atividades. As preferências de brincadeiras e brinquedos não devem ser limitadas pelas expectativas de gênero impostas pela sociedade. Vejam só, expectativas de gênero que são impostas pela sociedade. Então, a professora Amor, ela foi categórica em trazer essa realidade. Importante permitir que as crianças explorem diferentes opções e escolham o que mais lhe agradam, independente de serem considerados brinquedos de menina ou de menino. E aí, essa pergunta, ela vem ratificar a minha fala anterior sobre as funções e papéis desempenhados pelas meninas e meninos nas brincadeiras. As preferências por bonecas, né? Brincadeiras de mãe e filha, a divisão por gênero, uma construção histórica. As meninas gostam de brincar de boneca, os meninos preferem os carrinhos. E aí a professora Mocinha, ela foi enfática ao dizer, na minha turma, eu deixo livre. Já presenciei meninos com boneca e meninos com bola e carrinho, não intervi. Meninos gostam de casinha, meninas, e meninos de brincadeiras mais agitadas, tipo jogar bola, né? De correr, de super-herói. Meninas gostam de boneca, de casinha. Então, vejam como é bem forte e há uma percepção de que esses papéis estão claramente determinados e mencionados pelas professoras e nas atitudes das crianças. Geralmente, a professora Amor diz que as meninas são associadas à brincadeira que envolve o cuidado das bonecas, atividades domésticas e jogos mais calmas, enquanto os meninos, eles são associados às brincadeiras que envolvem competição, movimento, jogos, são mais agitados. Mas é importante lembrar que essa associação são construções sociais e culturais e que podem variar de acordo com a experiência individual de cada criança. Assim como as questões de gênero, né? Que nós desenvolvemos ao longo do trabalho, pensar o gênero como uma construção cultural, não algo biologizante, né? Menino, menina, corpo de menino, corpo de menina. Então, a professora Amor, quando ela coloca essa questão, né, que ela diz que é importante lembrar que essas associações são construções sociais e cultural, dado igual a ideia de gênero. Próximo, professora. Então, quanto à importância do papel da escola na formação da mulher e do homem. E, a princípio, a vocês que estão aqui me ouvindo, essa questão, ela foi bem tirada, colocada, pensada, repensada, porque formação do homem e da mulher, então, gerou certas interrogações e discussões, mas ela ficou. E foi interessante porque
as professoras elas foram unânime em dizer que não há uma formação específica, né, para formar homem e mulher, em contrapartida, o papel que a escola tem de formar, né, essas pessoas, esses sujeitos na sociedade, como eles vão desempenhar esses papéis. Então, fala da formação integral da criança, que vai servir para toda a vida. Então, o principal papel da escola é conduzir as crianças para que desenvolvam suas habilidades socioemocionais, respeitando a todos e tendo empatia. Nesse sentido, acredito que caberia à escola orientar em relação ao respeito mútuo, independente de gênero. Então, a professora Princesa, ela diz que cabe à escola dispor de ambientes e profissionais que possibilitem a prática de valores de igualdade e respeito entre as pessoas do sexo diferente, permita que a criança conviva com todas as possibilidades ao papel de homem e de mulher. A escola ensina e transmite o conhecimento para que todos vivam em sociedade e estejam preparados para o seu desafio, né? A professora Flor. E questionou quais são esses currículos, né? Quais são esses conhecimentos. É essencial que a escola é onde aprendemos a viver em sociedade. A professora Dolcínio diz isso. E a professora Linda, ela fala que a escola prepara o cidadão para viver em sociedade. E a professora Amor diz que a escola tem um papel crucial na formação da mulher e do homem, pois é um ambiente onde as crianças e jovens passam grande parte do tempo durante sua fase de desenvolvimento. É oportunidade para fornecer uma educação equilibrada e igualitária. O que a professora Rosiane chamou a atenção no início em relação ao preconceito, né? Inclusivo, com as diferenças são incluso, onde as diferenças são valorizadas e respeitadas. Então, essa formação de homem e mulher e o papel da escola passa pelo currículo, né? Como eles são montados, como eles são vistos, como eles são desenvolvidos pelos profissionais. São discutidos, são apropriados em dos tempos que nós estamos vivendo, quais as questões que nós deveríamos estar incluindo nessas discussões. E só para lembrar, para citar uma questão, os documentos referenciais da dissertação, além da LDB, do RECNEI, o DECNEI, a ECA, nós trouxemos a BNCC, e há uma fala nossa onde a gente critica, né, a gente percebe e expõe a invisibilidade da categoria gênero no documento da BNCC. Então, ela foi construída, né, e como resultado de discussões de alguns grupos, né, conservadores, e ao final da sua escrita, essa temática ela ficou invisibilizada, né, somente remetida à questão do trabalhar do corpo, né, e a gente pensa e a gente sabe que a questão de gênero ela não passa só pela questão biologizante, né, não é uma questão anatômica, ela vai muito mais além, como uma construção cultural. Próximo, professora. Necessidade de diferenciar a educação de meninos e meninas. Então, as propostas de perguntas, né, podem estar redundantes, né, pode parecer iguais, mas aí a gente vai perceber que não, né, pela fala das professoras, onde elas dizem que, em sua maioria, não é necessário essa diferenciação entre meninas e meninas. Dialogar com as crianças é de suma importância para que entendam que podem brincar com os mesmos brinquedos, brincadeira, tendo como referência o respeito a todos. Vivemos em uma sociedade que restringe, então ela enfatizou isso. Então, por vivermos numa sociedade que restringe,
ela alega que ser necessário dialogar com as crianças, né? Algumas disseram não, todas devem ter a mesma oportunidade. A professora Docinho depende do contexto. A prática de meninas são diferentes das práticas de meninos, porém, na luta por direitos iguais, eu sou a favor. Então, vejam essa afirmação, dependendo do contexto, tá? E, por último, a professora Amor, ela diz que todas as pessoas merecem educação de qualidade, independente de gênero. A igualdade de gênero é um direito humano fundamental e a educação é fundamental para a promoção desse direito. É importante que meninos e meninas tenham igual acesso a oportunidades educacionais e recebam o mesmo tratamento e recursos para desenvolver todo o seu potencial. Nessas questões aí, nós podemos pensar que, quando se trabalha a proposta, né, de dialogar com as crianças, de vislumbrar um ambiente igualitário, nós já estamos preparando essas crianças e jovens para adentrar numa sociedade, quer seja no mercado de trabalho, sem essa visão, ou então, pelo menos, minimizada dessa visão sexista. E que papéis nós vamos ocupar, né? E que pensamentos nós vamos ter em relação ao meu papel na sociedade. Eu sou uma menina, eu sou um menino, e isso pode, isso não pode. Então, nos habilitou, essa reflexão aqui nos habilitou já a pensar nessas propostas, nessas reflexões, quanto a esses jovens, futuramente, quando eles estarão se relacionando dentro da sociedade, quer nas questões privadas, quer nas questões públicas, no ambiente de trabalho, entre outros lugares. Próximo. Então, por último aqui, só um instante. Uma proposta do mestrado educacional, ele pede um produto, né, para ser oferecido à sociedade, para ser oferecido às instituições, para que os professores trabalhem, em relação à possibilidade de desenvolver o material educativo para o trabalho com as crianças, objetivando diminuir as manifestações de preconceito, ideias sexistas, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Então, a professora, elas foram unânimes, né, em relação a essa proposta. A professora Boneca, ela disse que é importante falar com as crianças, o respeito a todos, independente de gênero. É uma proposta interessante, seria de grande valia, professora Princesa. A professora Flor, ela disse que depende de cada realidade e depende do material. E acredito que um material por si só não diminuirá o preconceito. Sempre é bom termos mais recursos disponíveis, a professora Mocinha. A professora Docinho afirmou que sim. A professora Linda disse que é bem-vinda, e a professora Amor, ela disse que considera desenvolver um material educativo para o trabalho com as crianças extremamente importante, né? E diminuir esses impactos causados por manifestações de preconceitos e ideias sexistas. Na formação da identidade, nos valores das crianças. Então, o que me chamou a atenção foi essa resposta da professora Flor. Depende da realidade, depende do material, né? Então, qual seria esse material que ela refuta, que ela pensa, dependendo do que ele for, né? Do conteúdo que ele tem, pode ser bem-vindo ou não. Portanto, essas foram as questões que foram lançadas aos professores que participaram da pesquisa. Certo? Ademais, a gente vai ter aqui nosso produto educacional, Brinquedos e Brincadeiras Sem Gênero. E aí a gente vai ter... pode passar, professor. Eu ainda tenho tempo? Quanto tempo? 1 minuto. Tá bom. Então, como a professora Rosiane ela falou, o material vai estar disponível para apreciação de vocês, e eu deixo uma provocação que ele pode ser adaptado, né?
para outras séries, no caso, educação, ensino fundamental, principalmente de primeiro ao quinto ano, né? E nós trouxemos algumas ideias de atividades, assim como temáticas, como temas, e, e falar que esse trabalho ele não se encerra por aqui, ele tem outros, né, caminhar, ele continua sendo desenvolvido, né, na prática. Então, nossas considerações finais, que eu digo que não é, né, final, né? Então, eu digo que, por intermédio dessa pesquisa, consideramos que os achados teóricos demonstraram como as representações sociais das professoras em torno da categoria gênero podem influenciar como as crianças escolhem as brincadeiras e os brinquedos, evidenciando uma educação sexista recorrente em nossa sociedade. A importância das abordagens educacionais para desconstruir saberes, conhecimentos e práticas que invisibilizam as questões sobre gênero na educação infantil, acentuando as diferenças entre homens e mulheres que perduram ao longo dos tempos. Cabe à escola, em todas as suas modalidades, em especial a educação infantil, desenvolver nas crianças a criatividade, a criticidade e todas as suas potencialidades através da educação para que elas possam viver um mundo onde as diferenças sejam respeitadas. E por hora, finalizada a nossa pesquisa, né, aqui no caso, o nosso bate-papo, nós consideramos importante a contribuição para o campo da pesquisa aplicada, bem como a educação do nosso Estado, e também para o programa de pós-graduação em gestão da educação básica. Então, aqui as referências, né? Eu agradeço muito esse momento, vocês, pelo convite, tá? E nós estamos aqui para ouvi-los e ouvi-las em relação às questões que foram trazidas. Então, Judith Butler, ela diz que qualquer seja a liberdade pela qual lutemos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade, tá? Então, eu deixo aqui meu abraço e meu muito obrigada a vocês, a todos e todas. Professora Rosiane, muito obrigada. Nós que agradecemos, Delza, muito obrigada, foi muito bom te escutar, foi muito bom aprender com você nessa noite. Eu acho que muitas questões aqui foram abordadas, não somente em relação ao gênero, mas nos fez pensar mesmo sobre nossas instituições, né, sobre as formas como a gente organiza o espaço, sobre as nossas pedagogias, o que a gente tem escolhido para desenvolver os conhecimentos com as crianças, de que forma a gente faz isso, enfim, foi muito bom, né? É muito bom voltar, né, para o grupo de pesquisa, depois de um tempo aí de férias, e voltar com essa discussão, porque ela é complexa, mas ela é real, ela está muito próxima da gente. Aqui nós abordamos dois gêneros, né, Delza? Dois gêneros, mas a gente sabe agora da complexidade que esse tema gênero vai tomando e tem tomado em nossa sociedade atualmente, né? Nós temos aí vários movimentos sociais que abordam, que defendem, que lutam pela essa igualdade de gênero, e a gente, enquanto educador, enquanto professor da universidade, enquanto professor da escola pública, enquanto sociedade civil, precisamos também entrar nesse debate, tá? Então, é por isso que a gente reinicia o nosso tempo de formação aqui no grupo de pesquisa, né? Trazendo esse debate, né? A gente tem vivido algumas experiências não muito boas no campo da universidade, mas também, né, em nossas instituições, em nossas famílias. É sempre muito polêmico e nós precisamos estar preparados para o enfrentamento, né? Fazendo, claro, a defesa do que deve ser justo, do que é equitativo. É isso que a gente precisa defender sempre, né? Que todos tenham direitos, que todos tenham lugar, espaço de participação. Eu acho que é isso que precisa ser colocado em pauta sempre. A exclusão, o preconceito, a distinção,
são palavras, são conceitos, são percepções que precisam cada vez mais estarem ausentes das nossas práticas pedagógicas, das nossas convivências sociais. Precisamos ampliar, né, os nossos conceitos, ampliar as nossas concepções sobre a educação infantil, sobre a educação com as crianças, sobre, enquanto profissionais da educação, precisamos ampliar. Então, o teu trabalho é extremamente importante nesse sentido, né? A gente vai abrir agora para as perguntas, para o debate, que eu acho que tem gente aqui que quer falar, mas eu queria já, né, abrir esse debate te fazendo uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? Você falou nesse processo de pesquisa que você passou um tempo observando a escola. Antes de alcançar as educadoras, antes de escutá-las, o que que você percebeu nesse contexto? O que você percebeu nos espaços? Como é que era a organização desse espaço? O que que você observou em relação aos discursos de todos os adultos que ali convivem com as crianças? O que que você observou antes de chegar até as professoras? Bom, no espaço da escola, né? O desenvolvimento das atividades, o contato com as crianças, a disposição dos espaços físicos, eles interagiam de uma forma, né, boa, mas que em alguns momentos esses discursos eles destoavam, né? Eles oscilavam. Tá? Então, até um momento, professora, que eu cheguei, eu fui recebida pela, então, gestora, ela, no decorrer da pesquisa, ela não ficou mais na gestão. E, assim, é uma coisa que nos marca, né? E eu senti um certo cuidado em relação ao desenvolvimento, assim, houve uma fala implícita, velada, de que aquilo não era tão cabível para o momento das crianças. Mas aí eu, imediatamente, com a fala com a coordenadora, como eu citei no decorrer da minha fala, a coordenadora, né, ela foi super sensível em relação à proposta. Ela fez uma fala comigo, ela estava até aguardando as professoras que iam fazer planejamento, e ela disse, olha, professora, eu fico muito satisfeita por chegar aqui uma pessoa, uma profissional, até uma profissional da rede também, que tenha que traga essa proposta, certo? Que traga essa proposta. Em relação às professoras, eu tenho como registro algo mais tímido em relação à temática, né? Em relação como desenvolviam o trabalho com as crianças, né? Algo que não era algo comum, que se institucionalizou, certo? Aquela separação evidente, tu brinca com isso porque tu quer e tu brinca com aquilo porque tu quer. Então, já há em nós, né? Eu vou me colocar também, porque recorrente, corriqueiramente a gente acaba tendo algumas práticas, mas em relação à questão, em relação à proposta, à temática, o desenvolvimento das professoras ainda era tímido, né, em relação à temática. É claro que essas mudanças, né, a gente há de convir que elas não são num clique, né? Elas são um processo, mas que em alguns momentos nós temos
Nós estamos abertos a essas mudanças, a esses processos, para que eles aconteçam, e em alguns momentos eu não me coloco como, certo? Não sei se ele foi e respondi a questão. Obrigada, viu? Alguém mais deseja falar? E uma outra questão, antes que algum colega fale, no meu próprio local de trabalho, né? Eu ouço muito assim, olha, a professora das questões de gênero. Isso daí é contigo. É como se nós, como um todo, não temos que assumir papéis para direcionar essas discussões, né? Então, todos fazemos parte da escola, estamos ali à frente das turmas com as crianças, e tem situações que acontecem que a gente precisa fazer intervenção, né? Então, no meu próprio local de trabalho, né, é um espaço fértil para essas intervenções, e onde alguns colegas se colocam contrários, né, a essas temáticas. Obrigada, Delza. Irismar levantou a mão, pode perguntar. Tá, é só em relação que Deus a temática, né? Às vezes a gente mesmo na escola é uma questão ainda que é complicada ainda para o professor em certo momento, porque assim a gente acaba trazendo a nossa cultura, né? Essa questão de a menina brinca com carrinho, bola, a menina brinca com boneca. Ela acabou caindo, Delza. Que pena, né? Josi levantou a mão enquanto Iris retorna. Pode falar, Josi. Boa noite, professora. Boa noite, companheira Delza. Feliz demais de estar aqui. Parabéns. Você é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, de ter vivenciado diversos momentos enquanto estudamos juntas. Mas eu pontuei duas observações lá no chat. A primeira, logo no início da sua fala, na apresentação mesmo, né? Quando a gente pensa nessa questão do gênero, né, na educação infantil, é possível perceber que é algo que, quer queira, quer não, é cultural. Já vem do adulto que vai passando para essa criança, que criança, menino, tem que brincar de carrinho, de bola, a menina tem que brincar de comidinha, de boneca. E quando a gente se depara com isso no nosso contexto, no nosso ambiente de aprendizagem com eles, isso é tão forte que eles reproduzem. Sim. Eu mesma já escutei alguns meninos dizerem assim, ela não brinca com isso não, que isso não é brincadeira de menina, isso não é brincadeira para ti, me dá meu carrinho, que isso aqui, tu brinca com isso. Eles ficam colocando para elas o que elas têm que brincar, obviamente, porque eles escutam, e elas também, em alguns momentos, não ficam por trás, né? Elas dizem, não, então tu brinca com isso aqui, quando eles pegam algum brinquedo delas, não, você não vai brincar com minha boneca, por exemplo. Não, agora a gente está brincando aqui na comidinha, então vai para lá. Deixa que eu te sirvo. Quando estiver pronto, eu vou lá e te sirvo. Então, são coisas que a gente percebe que, se de fato não se começar esse debate nas escolas da infância, a tendência é que se perpetue. Porque, obviamente, que para uma criança, né, falar isso é porque ela ouve no ambiente dela, no ambiente de intimidade dela, quando ela, de repente, está brincando com outro colega, ou com um irmão, ou com um primo. Então, esse debate a gente tem que trazer, sim, para as nossas escolas, até para que a gente consiga tornar, né, fazer das nossas crianças, e óbvio, isso põe cair.
foi o fone que caiu. Das nossas crianças e, obviamente, também contribuir para que, na nossa sociedade, essa questão ideológica que a gente ainda vê, sim, na nossa sociedade, onde homens tendem a ganhar mais do que as mulheres, por exemplo. Alguns trabalhos são melhor remunerados quando a gente pensa, isso aqui é trabalho de homem, por exemplo, mecânico. Não, a mulher não pode entrar. Algumas mulheres, em alguns lugares, a gente ainda vê essa questão preconceituosa de que trabalho X é de homem, trabalho X é para as mulheres. Mulheres recebem, em alguns contextos, um salário mais reduzido em relação ao homem, ou então se percebe também, você trabalha menos, proporcionalmente você ganha menos. Então, essas questões a gente precisa, de fato, trazer para os nossos debates, que é para que a gente, futuramente, comece a quebrar esses vínculos. Claro que na condição de mulher, né, e que eu percebi aqui, acredito que a maioria que está aqui nessa aula, né, nesse contexto, nesse debate, somos mulheres, então a gente precisa pensar nisso e já levar para as nossas crianças, porque nessa fase, na escola da infância, que a gente vai desconstruindo essas questões que são culturais, que já vêm de muito tempo, das discussões que a gente viu com Felipe Arrier, no século XVII, XVIII, e que a gente ainda consegue ver no século XXI. Então, na condição de educadores, professores, formadores de opiniões que somos, a gente precisa trazer isso para a gente. E, obviamente, para as nossas crianças. E essa questão de diferença de gênero, para brincar, é claro que cabe a nós, professores, que estamos ali naquele contexto e, paulatinamente, desmistificando isso. E é comum, pelo menos na escola que eu trabalho, não as colegas professoras, mas as moças que nos ajudam, por exemplo, as agentes de limpeza, as pessoas que trabalham servindo a merenda, enfim, dizer assim, fulana de tal está brincando ali com os meninos. E aí eu chego e digo, mas qual é o problema dela estar brincando com eles? Qual é o problema deles todos brincarem e aprenderem juntos? Então, são esses tipos de comentário, esses tipos de postura que a gente também precisa não normalizar. A gente precisa começar a combater. Porque Josi, de fato, eles não têm esse momento de discussão, de estudo mais aprofundado. Então, mais um motivo para a gente vir e intervir nesses tipos de comentário, nesses tipos de pensamento, e até mesmo em algumas posturas de colegas, né, que trabalham no contexto da escola, para que elas não intervenham, porque esse momento de brincadeira, de integração e de não separação é importante para a formação de cada criança que passa pela gente. Então, era isso que eu queria falar e eu quero te parabenizar, que coisa rica. E se deixar, a gente fica discutindo aqui até dar uma dor. Exato. Josi, minha linda amiga, muito obrigada. É uma amizade que nós vamos levar para a vida do mestrado. Sim. Além de pessoa maravilhosa, contribuiu bastante com as nossas discussões, o nosso grupo, o grupo do grupo que a gente estudava. As divas. Exatamente, ainda tinha festa, professora, com direito a bolo e champanhe. Então, isso. Obrigada, Josi, por estar aqui. E você foi no cerne de questões, né? Dentre as questões que tu pontuou, dessas diferenciações, eu trago lembrar as violências que as mulheres sofrem, né, por conta dessas diferenciações. Por diferenciar as mulheres, sejam elas no espaço privado, no espaço público, no espaço particular, essas ideias, né, sexistas, elas perpetuaram ao longo do tempo e elas fazem com que
nós, mulheres, ficamos em desvantagem na sociedade. Aí tu citou a questão salarial, a questão dos empregos, as jornadas de trabalho cansativas que nós temos como mulheres que estamos no mercado de trabalho, que temos a segunda jornada em casa, o cuidado com os filhos, muitas são mães solos. Então, essas discussões são, como você falou, são pertinentes e urgentes no nosso ambiente escolar, principalmente na educação infantil. Então, só para ilustrar, antes que a Irismar volte, para ela concluir a sua participação, eu nunca esqueço de um colega professor do ensino médio que ele fazia questão de dizer que o filho dele nem Guaraná Jesus bebia porque era cor-de-rosa. E aí foi uma discussão grande na sala dos professores, assim, foi... Isso já é tóxico, né, Delza? Exatamente, é extremo. É extremo. Isso. E tantas outras... extremista. E tantas outras questões que a gente ouve, não só de homens, mas também de mulheres que reforçam esses machismo e essa ideia do patriarcado que perpetua, que vem desde o colonizador chegou aqui. Obrigada, Josi, um abraço. Abraço, minha amiga. Obrigada também pela oportunidade. Obrigada, Josi, pela sua contribuição. Quando você fala Obrigada, dessa questão de ser um tema, né, de nossas formações, eu fico pensando, né, quando que a rede vai incluir, né, como tema de formação, as questões de gênero, quando, né? Então, assim, o preconceito já começa bem aí nessas distinções que a gente vai fazendo de temáticas de formação de professores, a gente vai supervaloriza as questões sobre o planejamento, as questões que vão mais que mecanizar o trabalho, automatizar o trabalho, do que as questões que vão fazer refletir sobre minha prática, sobre as coisas que precisam mudar no contexto das instituições. Então, a gente sabe que isso é um projeto, é intencional, né? Começa ali na política pública, vem sobre nós, e nós que estamos aqui na base desse trabalho, como você falou muito bem, precisamos fazer esse movimento de ampliar essa discussão. Eu estou acabando aqui de conversar com a Elisângela no WhatsApp, Delza, e ela está aqui te mandando energia super positiva, né? Está muito feliz por você estar aqui. Me falou que você já deu formação, né, sobre desse tema em escola. Sim. E que a gente precisa alcançar mais pessoas, a gente precisa continuar estudando, falando sobre isso, né? Estamos aqui num grupo de pesquisa, a gente está aqui com uma representação bem diversa, nós temos professores de educação básica, né? Temos coordenadores pedagógicos, temos pessoas que trabalham com secretarias de educação, né, de outros municípios do Maranhão. Então, a gente tem aqui uma diversidade para fazer, gente, para fazer essa ampliação desse debate, né? A Delza traz aqui, ela está fazendo alerta da importância desse tema e o nosso papel agora de continuar abordando essa discussão em nossas instituições, com os nossos pares, né? E, claro, com olhar para o brincar, não esquecendo que esse é o eixo principal dessa discussão, né? É como a gente vai delimitando os brinquedos, a gente vai delimitando o que vai ser dado para quem, né? E isso que a gente precisa focar nisso, o que a gente tem feito e como a gente tem feito. Fala, Ila. Você levantou a mãozinha? Boa noite. Boa noite, professora Rosiane. Boa noite. Boa noite. Professora Delza e as colegas aqui presentes. Professora Delza, seu tema de apresentação dessa pesquisa é muito relevante. Nós vivemos assim numa conjuntura política social bem perversa, não é? Digamos, em relação à questão internacional, que isso como influencia o nosso país também e as nossas práticas.
E, como nós sabemos que essa ideologia ultradireita, ela está impregnada, não é, desses sexismos, homem, mulher, e nada mais para querer atingir quem? As crianças que convivem com essas pessoas, e elas são usadas, eu digo o seguinte, usadas entre aspas, e também utilizam do seu meio de ela se expressar, como a professora falou, que são as brincadeiras. As brincadeiras para poder diferenciar o que é de menino e de menina. E muitas vezes, na escola, a senhora, que eu fiquei muito assim, eu quero pontuar assim, as terminologias que a senhora utilizou, flor, princesa, mocinha, que nossos discursos estão impregnados também com essas palavras, sem a gente tomar consciência que nós estamos reforçando isso também. Chama, olha, a princesa da professora, a linda, a flor. Então, a gente que por trás dessas palavras, a gente está trazendo um ar para essas meninas, um ar assim de fragilidade. Fragilidade que ela não pode, o que ela pode. E isso repercute até nas nossas ações. Às vezes, pode ser inconsciente, porque a gente não se dá conta do que está acontecendo, porque nós também somos esse viés de influência. Outra coisa que eu queria saber, professora, que da sua pesquisa, eu sei que foi direcionada mais para as professoras, mas o seu olhar de pesquisadora, mesmo conversando com as professoras, a senhora, porque isso a gente observa que as crianças, porque elas nos mostram, pelas suas ações e atitudes, se aquilo que se faz, que se fala, elas são coerentes. E como é que a senhora, assim, nos seus olhares, no seu passeio, na escola, no diálogo que essas crianças elas travavam entre elas, a senhora teve essa oportunidade de visualizar ou de vivenciar algumas situações que envolvem esse sexismo? Porque as crianças, nós sabemos que nós somos seres culturais e trazemos também, né, nosso bojo da nossa vivência, das nossas casas, principalmente as crianças, esses valores. E eu queria saber, já como no diálogo que a senhora teve com as professoras que são contra, que elas falaram muito bem sobre essa questão da cultura, desse ambiente cultural, e que não concordam que haja essa diferenciação nas brincadeiras, e se entre as crianças, no momento desse brincar, a senhora presenciou ou visualizou alguma situação que estava envolvida essa questão do brinquedo do menino e da menina? Oi, boa noite, Aira, obrigada pela participação. Eu queria pontuar uma questão que tu trouxeste, né? Sobre o projeto, né? Projeto que nós temos aí sobre o ataque, né? As instituições, principalmente a escola, nós profissionais, e determinadas temáticas. E tem um alvo, né, que tu falaste, que são as crianças, mas aí a gente precisa tentar, assim, eu vejo dessa forma, apesar de esses ataques, esses posicionamentos respingarem nas crianças, a gente precisa ver que as crianças e os jovens, eles têm a possibilidade de mudanças, eles têm possibilidade de terem perspectivas, olhares em relação ao que nós adultos já temos, que essa sociedade, o que essa cultura trouxe, eles têm possibilidade de mudar. Então, o nosso papel enquanto professores, enquanto profissionais que estamos junto a essas crianças, ele é de tremenda importância, porque
eu volto a afirmar, essas crianças, as crianças, no caso, e os jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes, eles têm possibilidade de mudança, de refutar, de negar esses posicionamentos. Em relação ao olhar que eu tive sobre lá na pesquisa, no local da pesquisa, havia, de fato, separações explícitas, comuns, das crianças nos seus grupos, de meninas e meninos. Isso é um fato, né? É um fato. A criança, os meninos de bola no tempo livre, no ar livre, porque é um espaço muito grande de gramado, de pátio, e a biblioteca muito bem equipada, né, espaçosa, confortável, com brinquedos acessíveis às crianças e com a proposta bem clara de que havia os seus lugares, os brinquedos das meninas e os brinquedos que os meninos utilizavam. Obrigada, professora. Sandra Regina levantou a mão. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professora Rosiane. Boa noite, colegas. Boa noite, professora Delza. Delza. Isso, Delza. Boa noite, Sandra. Parabéns, professora Delza, pela sua pesquisa. Eu entendo, a despeito do que as colegas já falaram, mas eu me sinto assim, eu preciso dizer para a senhora que essa pesquisa, ela suscita diversas discussões, não é? E reflexões urgentes, professora. E eu entendo assim também que, apesar de termos um grupo expressivo de estudiosos, teóricos que abordam essa questão, por vezes de forma mais clara, e outras nas entrelinhas, mas todos com o mesmo foco. E eu quero aqui na minha fala dizer, professora, que as crianças, a priori, quando elas adentram o ambiente da escola, cada uma delas trazem consigo um jeito peculiar de brincar, um jeito brincante de ser, que é próprio da criança. Mas elas também trazem o seu jeito machista, o seu jeito sexista de ser também, não é? E mesmo ainda assim, né, aqui eu quero fazer jus o que diz a Kishimoto, quando ela diz que cada uma dessas crianças, ao brincar, elas trazem um pedaço da cultura, não é? Daquilo que elas aprendem em casa, mas eu também observo nas crianças, eu sou coordenadora numa escola, e eu acabo me envolvendo muito, e eu preciso que é necessário que a gente se envolva com esse brincar da criança, e nós estamos lá para observar essas crianças, e também, e aí eu quero dizer que, apesar de tudo isso, as crianças, como bem diz Paulo Freire, elas são transgressoras, professora, porque tem um dado momento lá, quando elas estão brincando, elas esquecem o que elas aprenderam ou o que elas aprendem, ou o que elas veem em suas casas, com suas famílias, e se entregam ao brincar, quando esse brincar, ele é envolvente. E aí elas brincam e esquecem, e se tornam transgressoras, porque ali elas não querem saber se a bola é do menino, se a boneca é da menina. E vira ali uma comunidade. Eu percebo isso muito na creche. Vira um caos brincante.
sabe? Então, o que eu quero dizer para a senhora, professora, e para as colegas, que cabe a nós, cabe a todas nós, mesmo entendendo que o brincar ganha esse significado alinhavado, não é, nas construções históricas e culturais, cabe a nós, a cada uma de nós, prestarmos bastante atenção para essas crianças que estão em nossas mãos, para que elas, de fato, e elas já fazem isso, elas levam a sério a brincadeira, não é? Porque é o ofício dela, brincar é o ofício da criança, mas que elas sejam capazes de chegar em casa e brincarem do jeito que elas aprendem com a gente na escola. É isso. Parabéns, professora, gostei muito. Eu penso que como a senhora falou no final, não tem nada findo, né? Nessa sua pesquisa, nesse seu produto. Isso aqui é apenas o início de uma grande discussão, não é? E, quiçá, de um momento bom, onde cada uma de nós que estamos envolvidos com as crianças possamos dar o nosso melhor para elas, porque quando a criança é atingida, de alguma forma, isso reverbera lá naquela família de onde ela vem. É isso, querida. Obrigada. Obrigada, Sandra, pela participação. Desculpa, professora. Eu que agradeço a sua intervenção, Sandra. E é pertinente essa questão da transgressão das crianças. Isso é fato, né? Elas estão sempre, como eu falei, nas fronteiras, e elas atravessam perfeitamente essas questões. E eu fico feliz mais ainda por tu estar na posição de coordenadora pedagógica e interagir, né? Fazer essas observações em relação à tua prática dentro da escola. E em relação a essas questões das brincadeiras, do caos que são as salas de aulas, seja das crianças de 3, 4 e 5 anos, é isso, e muitas observações, muitas anotações, informações que nós precisamos das crianças, quer seja do grupo ou individual, nós extraímos daquele momento. Como é que ele age? Né? Qual é a fala? O que ele traz? Então, na ocasião, nós tivemos uma criança que chegou em casa e reclamou para a mãe que a colega disse que ele ia ser preso porque homem que bate mulher vai ser preso. E ele bateu na menina e ela fez o discurso, né? E a mãe foi lá muito chateada porque o menino falou isso e a professora endossou. Não, realmente, eu converso com as crianças e é uma temática que está aí. Né? Nós temos uma lei que fala sobre essa questão. E foi conversado, e a mãe, assim, ficou boba com essas questões. E elas trazem na sua cultura essa bagagem, essas informações, valores, os olhares que elas têm pelas outras crianças, pela própria professora, inclusive a professora que nos substitui do PL, essa semana uma criança chamou ela de velha, né? São todas essas questões que envolvem uma grande discussão e, Sandra, é um pontapé inicial, né? Que a gente precisa dar as mãos e juntos vamos atrás, né? E pesquisar e adentrar. E só para finalizar, né? Em relação à tua fala, eu sempre coloco para as colegas que nós somos pesquisadoras dentro das nossas salas de aula, das nossas instituições. Então, todo o trabalho que você faz, que você planeja e conduz, é uma forma de pesquisa, mas, infelizmente, nós não nos vemos como tal. Isso mesmo, professora. Tem uma reflexão aqui da professora Remédios, né? Que ela digitou aqui no chat. As brincadeiras e os brinquedos fazem parte da cultura infantil e são compreendidos numa perspectiva enquanto um sistema simbólico. E essas crianças, dentro da sua singularidade, precisam ser visualizadas como um olhar específico de realidade do seu universo infantil. O que nós, educadores, estamos constituindo em nossas crianças sob esse olhar? Quais as nossas intervenções nessa criança brincante?
É mais uma reflexão, né, para todos nós, né, que a professora Remédios traz, para o que a gente tem feito, né, tem realizado E em ela nossas remete à instituições. tua questão, desculpa, Rosiane, porque veio o pensamento, ela remete à tua questão em relação às nossas formações, né? Então, a Sim, professora está questionando qual é o nosso posicionamento, né? Como a gente vai estar, deixa eu ver aqui, o que nós, educadores, estamos constituindo em nossas crianças sobre esse olhar, né? Quais as nossas intervenções? E quais as propostas de formação que as instituições que estão à frente promovem? Quase nenhuma, né? Essas discussões, às vezes não, elas são invisibilizadas por questões mesmo bem arraigadas, né? isso mesmo, Delza. Eu fico muito feliz, né, porque eu estou orientando uma monografia, aliás, a Júlia estava na sala, ela é integrante do nosso grupo, estudante de pedagogia, e está se formando agora, ela vai defender uma monografia já, acho que dia 27, né, de fevereiro, vai ser a defesa dessa monografia, e a Júlia fez a monografia também a partir dessa temática sobre brinquedos, brincadeiras e gênero. Ela fez uma pesquisa, ela fez, na verdade, uma pesquisação, né, uma pesquisa mesmo, intervenção, ela fez um grupo focal com crianças, e ela possibilitou vários momentos com elas, né, com vários brinquedos, né, e aí ela ficou só na escuta, para, né, compreender como é que as crianças enxergavam aquele momento de encontro com aquele brinquedo. E aí foi fatal, né? É tudo que você está trazendo para a gente. As crianças estavam impregnadas das concepções dos pais, né, das suas famílias, distinguindo o que seria dos meninos e o que seriam das meninas. Então, a Júlia, nesse momento, né, que ela tornou esse momento também um laboratório, ela foi trabalhando com as crianças, né, sobre essa questão de brinquedo de menino, de menina, não existe brinquedo de menino e menina, né? Menino pode brincar daquilo, menina pode brincar disso, né? E foi muito bacana a experiência. Os resultados desse encontro da Júlia com as crianças, ela, né, ela fez, colocou na monografia, ela vai apresentar agora, e aliás, a professora Sirlene está na banca, né, também dela, vai participar aí desse momento, vai trazer contribuições para esse trabalho, mas é aquela coisa, né, muito bom a gente vê que os pesquisadores, os estudantes, né, estão se importando por esse tema, estão ampliando, né, os estudos, estão fazendo pesquisa nas escolas, e estão trazendo esses resultados para a gente refletir sobre as nossas práticas, né? Isso é muito bacana. E a gente, assim, tem muito, muito que agradecer, né, Deus, a tua participação. Queria agradecer a participação de todos. A gente já está assim, no limite do nosso horário, a gente não passa de 9 horas, porque a gente se preocupa muito com essa saúde do ouvido, essa saúde dos olhos, né? Então, 2 horas já está bom demais para a gente estar aqui, mas é muito bom, né, gente, voltar para o grupo de pesquisa, é muito bom a gente retomar as nossas atividades e trazer essas discussões que são extremamente pertinentes para o tempo que a gente vive na educação infantil, na educação como um todo, no Brasil, em nossa sociedade, né? Delza, as tuas considerações finais antes de você partir. Tá, voltar a agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? Agradecer a atenção, vocês estarem aqui, né? Seu tempo, eu sei que é um compromisso, é um momento que vocês já se organizam para ter, mas obrigada mais uma vez, e a gente precisa, como a professora Rosiane falou, fortalecer as forças, fazer esse movimento realmente, de fato, para que a gente galgue vislumbre uma sociedade melhor, menos preconceituosa, mais amável, né? E eu sempre digo que Delza, eu não uso aquela palavra tolerância, né?
tolerância, para mim, tolerar é o extremo, é o que eu posso fazer, eu vou tolerar. Não, eu tenho que respeitar mesmo. Eu tenho que realmente, de fato, ver, encarar de frente que o outro é um ser que é diferente, mas eu preciso respeitá-lo em todas as suas instâncias. Então, fica aqui o meu abraço, eu estou disponível, né, para quem quiser procurar depois para alguma informação. E, professora, eu quero saber da data da defesa da sua orientanda, tá? A senhora me mande no... Tá certo? Então, Tá eu bom. fico muito feliz, muito obrigada pela participação de vocês, pelo convite. Muitíssimo obrigada. A gente agradece também, quero informar a todos que a gente está aí com um link no chat, que é a nossa frequência, e também estamos com o link do nosso canal no YouTube, porque todas as nossas formações, elas são gravadas e são colocadas depois no YouTube para você que perdeu alguma coisa, chegou atrasado, ou para os outros colegas que queiram também escutar a Delza, colegas da escola, colegas do curso de pós-graduação, da graduação, que vocês possam compartilhar o link, que todo mundo possa assistir essa pesquisa maravilhosa da Delza, né, que a gente possa ampliar cada vez mais os estudos em relação ao gênero na educação infantil. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem bem, Delza, fica com Deus. Depois a gente vai enviar o seu certificado de participação, tá bom? A gente envia a todos os nossos formadores o certificado, e todos vocês aqui, muito obrigada pela presença, fiquem ligados, porque nesse mês de fevereiro a gente ainda vai ter mais uma formação, tá? Depois a gente vai divulgar no Instagram o dia, a nossa próxima quarta-feira, que a gente vai continuar, então, discutindo as temáticas envolvendo a educação infantil e o brincar, né, que é o nosso eixo, gente, de pesquisa, tá bom, meninas e menino? Muito obrigada por estarem conosco, durmam bem e até a próxima. Obrigada, professora. Um grande abraço. Boa noite, professora. Boa noite a todas. Boa noite. Deus abençoe.